Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui para a gente trabalhar em probidade administrativa no âmbito da banca VUNESP. Separei algumas questões aqui e mais o texto da lei. E aí, o que eu vou fazendo? Eu vou resolvendo as questões com vocês para que vocês já tenham noção de como está sendo abordado na prova da VUNESP esse assunto. E aí, depois eu vou comentando cada assertiva e fazendo a conexão com os respectivos artigos da lei de probidade administrativa. Combinado? Beleza? Então, assim que vai funcionar o nosso processo pedagógico. Vamos trabalhar, vamos lá. Então, peraí, deixa eu pegar aqui a primeira questão. Peraí, gente, eu acabei passando demais aqui, rapaz, desculpa. Aqui. Então, aí no seu material, questão número 1, VUNESP 2025, TJ de São Paulo, prova de psicólogo judiciário. Cobrou o seguinte: considere que José, prefeito do município ABC, nomeou sua filha, Francisca, para ocupar um cargo em comissão no âmbito da Secretaria de Saúde do referido município, pois ela é médica. Aí eu já vou logo falar, cara. Vamos lá. A nomeação da filha vem na história da vedação ao nepotismo. A vedação ao nepotismo foi trazida inicialmente pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da súmula vinculante 13 do STF. Já caiu 1 milhão de vezes em prova, em direito administrativo, direito constitucional, todas as bancas cobram a súmula vinculante 13. E aí, vamos lembrar o que é a vedação ao nepotismo. Eu, autoridade pública, não posso nomear para cargo de comissão ou função de confiança meus parentes até o 3º grau. Então, vamos lembrar de grau de parentesco. Pai e mãe, 1º grau ascendente, vovô e vovó, 2º grau ascendente, bisavô e bisavó, 3º grau ascendente. O irmão é lateral, porque pai e mãe, 1º grau, e irmão colateral, 2º grau. Filho do irmão, sobrinho, colateral, 3º grau. Filho do sobrinho, sobrinho neto, colateral de 4º grau. Certo? E o primo, como eu sempre digo, não existe primo de 1º grau, todo primo é necessariamente de 4º grau. Por quê? Para chegar até ao primo, papai e mamãe, vovô e vovó, 2º grau, vai pro tio, desce pro tio, 3º grau, desce pro primo, 4º grau. E o filho do seu primo não é juridicamente seu parente, por mais que você o ame, porque na linha colateral o parentesco acaba no 4º grau, beleza? Tá. Então, é importante você conhecer os graus de parentesco, porque a vedação ao nepotismo é a proibição de nomear para cargo e comissão ou função de confiança seus parentes até o 3º grau. Então, vai pegar até o bisavô, vai pegar filho, neto, bisneto, vai pegar o irmão e vai pegar o tio, mas não vai pegar o primo, porque o primo é parente em 4º grau. Também não vai pegar o sobrinho neto, porque o sobrinho é 3º grau, como eu expliquei para vocês, e o sobrinho neto é parente em 4º grau, tá? Ok. Aí, então vamos de novo. Na vedação ao nepotismo, não posso nomear para cargo, comissão, função de confiança, meus parentes até o 3º grau. E a súmula vai falar, inclusive mediante designações recíprocas, que é o chamado nepotismo cruzado. O que é isso? Bom, eu não posso nomear meus parentes. Aí você é autoridade pública igual a mim. O que eu faço? Eu combino com você. Eu nomeio os seus parentes e você nomeia os meus parentes. Então, um nomeia os parentes do outro, né? Isso também não pode, é o chamado nepotismo cruzado. Tá, hoje a vedação ao nepotismo, tá, isso na súmula vinculante 13. Hoje, eu digo a partir de 2021, consta expressamente, olha aí no seu material, do artigo 11, inciso 11 da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa. Tá lá. Nomear cônjuge, companheiro ou parente, linha reta, colateral por afinidade. Então, colateral por afinidade da família do marido e família da mulher. Até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo, direção, chefia e assessoramento, para exercício de cargo, comissão, confiança ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta em qualquer dos poderes da União, Estado, DF ou município, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Um nomeia do outro e esse nomeia daquele. Um nomeia do outro. Dessa forma, assim, não pode. Nepotismo cruzado. Tá, mas aí, já que eu toquei aqui na vedação ao nepotismo, e provavelmente a gente vai precisar de nessas questões, você está vendo ali que eu tenho 5 parágrafos do artigo 11? Gente, a leitura desses parágrafos é absolutamente fundamental. Isso aqui cobre em prova que é uma beleza. Mas antes de ler os parágrafos, vamos no caput, só para a gente ver lesão aos princípios da administração pública. Então, o artigo 11 diz: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viola os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Sublinha essa expressão, caracterizada por uma das seguintes condutas, então são essas aqui especificamente, evidencia-se tratar de um rol taxativo e não de um rol exemplificativo. O rol é taxativo, são só essas hipóteses aqui, beleza? Diferente das demais,
do enriquecimento ilícito e do prejuízo horário. Aqui, expressamente, só o 11 fala assim. O 9º, que é enriquecimento ilícito, não fala assim. O 10, que é prejuízo horário, não fala assim. O 11 fala assim, caracterizada por uma das seguintes condutas, tá? Então, rol taxativo. E aí, no caso que a gente já leu o inciso 11, que é a vedação ao nepotismo, só que a gente precisa de alguns outros elementos aqui para poder falar sobre isso. Vamos lá no parágrafo 1º. Ele fala assim, ó. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo decreto tal, somente haverá improbidade administrativa na aplicação desse artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Então, primeiro elemento específico para fins de configuração de improbidade administrativa por ato que atenta contra os princípios da administração pública. Ali, ó, somente haverá improbidade na aplicação quando comprovado na conduta do agente, vamos lá, o fim de obter, vamos lá, proveito ou benefício indevido. E esse proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Ah, Sobral. Então, esse elemento aqui é um elemento relevante para a configuração de improbidade administrativa por ato que atenta contra os princípios da administração pública. Certo, artigo 12, parágrafo 1º. Vamos mais uma vez. O fim de obter o quê, gente? Proveito ou benefício indevido. Vamos de novo até aqui. O fim de obter o quê? Proveito ou benefício indevido. Para quem? Para si ou para outra pessoa ou entidade. Beleza? Tá. Vamos avançar. Aí o parágrafo 2º diz assim. Aplica-se o disposto do parágrafo 1º, que é esse fim específico do ato que atenta contra os princípios, a quaisquer atos de improbidade administrativa, tipificados nessa lei e em leis especiais, e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. Por exemplo, gente, na legislação eleitoral tem a previsão de alguns atos de improbidade administrativa. Então, o que ele está falando aqui? Qualquer outra legislação especial, ou seja, fora do âmbito da lei de improbidade administrativa, fora da lei 8429, se trouxer conduta de improbidade e uma conduta de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, mesmo que essa outra lei nada fale, o que você vai ter que fazer? Aplicar a mesma coisa. Só vai ter improbidade se tiver comprovado o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. No caso, que atenta contra os princípios da administração pública. Ok, então, essa finalidade específica também se aplica em legislação especial que preveja ato de improbidade administrativa. Vamos no parágrafo 3º. O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata esse artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. Então, a expressão importante aqui, ó, demonstração. Palavra-chave aqui, objetiva. Demonstração objetiva, anota comigo, da ilegalidade no exercício de função pública. Demonstração objetiva da ilegalidade no exercício da função pública. Ou seja, não basta ser algo abstrato. Não basta citar um conceito indeterminado. A demonstração objetiva, concretamente, de que aquele ato atentou contra os princípios da administração pública, conforme as hipóteses previstas no artigo 11. Já que o artigo 11, como eu falei para vocês, é um rol taxativo. Parágrafo 4º. Esse também é importantíssimo para fins de prova. Os atos de improbidade que trata esse artigo, princípios da administração pública, exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Marca, lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Aqui é um conceito de fato indeterminado, né? Aí vai caber ao magistrado olhar para aquela conduta e falar assim, tudo bem, isso aqui de fato violou um dos princípios da administração pública conforme a previsão do artigo 11. Mas houve uma lesão relevante? Porque se for uma lesão irrelevante,
não vai configurar improbidade administrativa. Então, isso aqui é mais um elemento para o magistrado analisar, no caso concreto, se aquela conduta, olha agora o que eu vou falar, por mais que enquadrada num dos incisos do artigo 11, mas a lesividade foi irrelevante. Ou seja, a lesão foi praticamente relevante, de uma relevância muito pequena. Tem que ser uma lesividade relevante, algo impactante, para efetivamente alguém ser enquadrado no artigo 11 e, por consequência, ser condenado por improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Então, mais uma vez, exige o que, gente? Lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento. E aí, importante aqui também, ó, independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e enriquecimento ilícito. Até porque, gente, o pressuposto de dano ao erário é para fins de prejuízo ao erário, artigo 10. O pressuposto de enriquecimento ilícito é para fins do artigo 9º, enriquecimento ilícito. No artigo 11, eu não preciso nem de enriquecimento ilícito, que é tratado no artigo 9º, nem de prejuízo ao erário, que é tratado no artigo 10. A conduta não enriqueceu ninguém, nem causou prejuízo ao erário, mas gerou uma lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Só à luz do caso concreto para se proceder a essa respectiva análise, tá? Beleza. E o parágrafo 5º, vamos lá. Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandato eletivo. Então a mera nomeação ou indicação política do seu parente, por si só, não configura improbidade. Mas, Sobral, então como é que fica isso? Olha até o final. Sendo necessária a ferição do dolo. Dolo com a finalidade ilícita. Mas aí, para ficar bonitão esse conceito de dolo e que cai em prova que é uma beleza, o que é esse dolo com a finalidade ilícita? Vamos lá no artigo 1º. Nos parágrafos do artigo 1º, na verdade. Pega ali, ó. Artigo 1º, o parágrafo 2º. Ele vai trazer para a gente o conceito de dolo. Vamos lá? Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos artigos 9º, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente. Como assim? Não basta que a conduta seja voluntária, que decorreu da vontade do agente. Além dele ter tido vontade de praticar aquela conduta, ele tem que ter tido a intenção de praticar a improbidade administrativa, entendeu? Então, exemplo, eu soltei essa caneta aqui, ó. Eu tive vontade de soltar essa caneta. Eu vou dar um exemplo. Eu soltei essa caneta aqui da janela. Eu tive vontade de soltar a caneta. Só que estava passando uma pessoa lá embaixo. E a caneta caiu na cabeça da pessoa e bateu no olho e machucou a pessoa. Eu tive vontade de praticar o ato, mas eu não tive intenção de machucar aquela pessoa. Percebe a diferença? Existe uma diferença de vontade e intenção. Então, o que ele está falando aqui? Tem que ter mais do que vontade de praticar o ato em si. Tem que ter a intenção de praticar improbidade administrativa. Tem que ter a intenção de se enriquecer ilicitamente, a intenção de causar prejuízo ao erário ou a intenção de atentar contra os princípios da administração pública, entendeu? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Se eu nomear um parente meu, o meu irmão, para um cargo em comissão, mas não ficar evidenciado ali que eu tive dolo, ou seja, que eu tive a intenção de atentar contra os princípios da administração pública ao nomear o meu irmão, aí, gente, só à luz do caso concreto que dá para analisar isso. Não vai ter a configuração do ato de improbidade administrativa. Então, voltando lá para o artigo 11, o artigo 11 ele fala dolo com a finalidade ilícita. O que é essa finalidade ilícita? É a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito previsto nos artigos 9º, 10 ou 11. Ou, tá? 9º, ou 10 ou 11. Enriquecimento ilícito, prejuízo erário ou lesão aos princípios. Vamos falar de novo? Vamos lá. O que é o dolo? É a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a conduta voluntária do agente. E esse resultado ilícito, conforme a previsão dos artigos 9º, 10 ou 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Beleza? Tá? Ok. Então, tô com 14 minutos aqui já. Tudo isso foi uma mega revisão que eu dei para você aqui de lesão aos princípios. E agora eu preciso resolver a questão número 1, né? Então, vamos lá. Acho que agora vai ficar fácil. Considere que José, prefeito do município ABC, nomeou sua filha Francisca para ocupar um cargo em comissão no âmbito da Secretaria de Saúde do referido município, pois ela é médica. Ok. Com base na situação hipotética e no disposto da Lei de Improbidade Administrativa, é correto afirmar que... Vamos lá. Então, nomeou a filha, cargo em comissão. Aí aqui entra na vedação ao nepotismo toda essa sistemática que a gente trabalhou agora.
O ato praticado por José exige, além do dolo, olha agora, lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, para ser passivo de sancionamento e independe do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Assertiva corretíssima. Assertiva corretíssima. Assertiva perfeita. É isso aí. Então, exige lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, ok? Então, gabarito letra A. Mas aí eu quero agora eliminar as outras. Vamos ver. José cometeu improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário? Não. Nomeação de parente, se for o caso, é lesão aos princípios. Não é prejuízo ao erário, então já está errado logo de início. Vamos ver o resto. O qual resta configurado independente da existência de dolo por parte do prefeito? Também não. E o que é o dolo? É a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Repete isso comigo, vai, isso é importante. O que é o dolo? É a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, previsto nos artigos 9º, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente. Então, também está errado na segunda parte. Vamos na C. Se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação por parte dos detentores de mandato eletivo, sendo prescindível, ou seja, desnecessário. Prescindível é o que não precisa. Sendo prescindível a aferição de dolo com a finalidade ilícita? Não, não é prescindível. É imprescindível a aferição do dolo. Letra D. Com base na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, haverá improbidade administrativa, ainda que não seja... Ainda bem que eu anotei com vocês, ó. Ainda que não seja comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Gente, qual foi a primeira coisa que a gente anotou aqui, ó? O fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Tá aqui, ó, a primeira linha das anotações que a gente fez, né? Então, pelo contrário, com base na Convenção das Nações Unidas, só vai ter improbidade se comprovar na conduta funcional do agente o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. E letra E, a conduta de José apenas caracterizará a improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública se comprovado o enriquecimento ilícito de Francisca. O que a gente falou aqui agora? Que para configurar a improbidade por lesão aos princípios, tem que ter lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Repete, tem que ter lesividade relevante ao bem jurídico tutelado. Não dependendo da configuração de enriquecimento ilícito, nem de prejuízo erário. Beleza? Tá? Então, de fato, o gabarito ficou letra A. Muito bom. Vou fazer uma grande revisão aí. Vamos lá. Questão 2. Assinale a alternativa que está de acordo com a lei de improbidade administrativa. Tá bom, vamos lá. Vamos ver. As disposições da 8429 são aplicáveis àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosa... Gente, ó, escreveu culposa. Não tem mais opção de improbidade administrativa a título de culpa. Seja praticado por agente público, seja praticado por particular, porque o particular pode praticar a improbidade, só que em conluio com o agente público, porque quais são os verbos? Induzir ou concorrer dolosamente para a prática do ato. Se eu induzo alguém. Se eu concorro com alguém. Então, o particular não pode praticar sozinho. A lei pede, para a configuração de improbidade pelo particular, que ele induza ou concorra dolosamente para a prática do ato. Se ele tem que induzir ou concorrer, então, nesse caso, não tem como ele praticar o ato sozinho. Então, de novo, as disposições da Lei 8429 são aplicáveis àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Já vou te mostrar isso no texto da lei, pode riscar a palavra culposa. Não existe mais improbidade a título de culpa. Letra B. Em face de disposição expressa, aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado na Lei 8429 os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Assertiva corretíssima. Querido, esses aí são os parágrafos do artigo 1º. Então eu vou para lá para poder comentar isso para vocês. Né? A primeira está lá também, a segunda também. O gabarito é B. Mas vamos terminar de ler. Ó, a C, dolo, é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo da lei. Aí, olha aí, bacana, né? É isso aí. Mas, em face da supremacia do interesse público, é suficiente a voluntariedade do agente, que eu falei para vocês, não bastando a voluntariedade do agente, né? Tem que ter o dolo, que é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade do agente. Vamos agora na D. Se houver... Peraí, então eliminamos a C. Vamos na D.
Se houver indícios do ato de improbidade, a autoridade conhecer dos fatos representará o Tribunal de Contas competente para as providências necessárias sob pena de responsabilidade solidária. Só uma coisa, esse aqui acho que é o artigo 7º, tá? Representará o Ministério Público. Eu vou ler para vocês. Representará o Ministério Público e não tem essa previsão de responsabilidade solidária. Então, a A, B e C são parágrafos do artigo 1º, a letra D é o artigo 7º. E a letra E fala: as sanções da Lei 8429 se aplicarão à pessoa jurídica caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei 12.846. A Lei 12.846, anota aí, é a Lei Anticorrupção. É a Lei Anticorrupção. Não pode ter bis in idem. Bis in idem é ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Então, se a empresa já foi punida por aquele ato, lá com as consequências da lei anticorrupção, quais são? Você não precisa saber, filho. Tua prova não vai te perguntar isso. Só tem que saber que, se a empresa já foi punida por aquele fato no âmbito da lei de anticorrupção, ela não vai ser punida novamente no âmbito da lei de improbidade administrativa, porque isso geraria o famoso bis in idem, que é vedado no ordenamento jurídico. Beleza? Tá? Então, agora vamos fazer o seguinte. Então, o gabarito ficou B. Pega o texto. Vamos lá no artigo 1º. O artigo 1º, parágrafo 1º, simples. Consideram-se ato de improbidade administrativa as condutas dolosas, tipificados nos artigos 9º, 10 e 11, ressalvados os casos previstos em leis especiais. Então, dolosa apenas, não tem mais culposa, tá? O parágrafo 2º a gente já leu, mas vamos ler de novo. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificados nos artigos 9º, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente. Perfeito. Parágrafo 3º. O mero exercício da função ou o desempenho de competências públicas sem a comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Então, ao exercer a função pública, na prática de um ato qualquer, o prefeito, aí você olha para aquela conduta e fala: ih, essa conduta eu acho que está no artigo 9º. E essa conduta eu acho que está no artigo 10. E essa conduta eu acho que está no artigo 11. Então, em tese, aquela conduta do prefeito encaixa com uma das previsões da Lei 8429. Só que não teve comprovação de que ele teve dolo. E o que é o dolo? É a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, seja de enriquecimento ilícito, seja de prejuízo horário, seja de lesão aos princípios. Então, não basta comprovar o exercício da função pública. Ah, ele praticou a função pública, exerceu e logo praticou improbidade. Qual é a pergunta? Ele teve dolo? Realmente, o ato foi praticado. Mas ele teve dolo? Dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. E você só verifica isso à luz do caso concreto. Parágrafo 4º, que foi o nosso gabarito, e eu vou explicar agora. Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nessa lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Vamos lá. O que ele quer dizer com os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador? Sancionador. O escopo dessa expressão é dar ao acusado de improbidade maiores garantias. Como assim, Sobral? Por exemplo, garantias mais fortes, mais intensas, como a gente encontra, por exemplo, no âmbito do processo penal. Por que no âmbito do processo penal nós encontramos mais garantias ao acusado, gente? Tem que ser assim o sistema. Porque em processo penal, o que está em jogo é o bem mais importante de todos, que é a sua liberdade. Diferente do direito civil, que o que está em jogo normalmente é o patrimônio, não é? Ninguém vai preso no direito civil, salva ali a prisão de alimentos, caso muito específico. Mas a regra do direito civil que está em jogo é o patrimônio. No direito penal, o que está em jogo é a liberdade. Se você for condenado, você vai ser preso, vai ser privado do convívio social. Então, por ser algo mais grave, a legislação processual penal confere maiores garantias a um réu de ação penal do que o réu, por exemplo, numa ação civil. E trazer essa lógica do direito administrativo sancionador, que sanciona, então a gente vai aplicar pena ao acusado, então eu tenho que trazer a ele maiores garantias para ele poder se defender na condução do processo e assim por diante, tá? Então essa é a lógica. Então, a prova pergunta: aplica-se os princípios do direito administrativo sancionador? Aplicam-se. E o que quer dizer isso? Trazer maiores garantias para o acusado, ok? Aí vamos lá. Os parágrafos 5º, 6º e 7º, tá? Eles vão falar de improbidade no que tange ao seu sujeito passivo. O parágrafo 5º tem como sujeito passivo a administração pública.
E o parágrafo 6º e o parágrafo 7º tem como sujeito passivo entidade privada, tá? Então, já anota assim no parágrafo 5º. Toda administração pública, sem exceção. É isso mesmo. Toda administração pública, sem exceção, pode ser sujeito passivo de ato de improbidade administrativa. A administração direta, indireta, da União, o Estado, o DF, o município, todo mundo. E o que eu quero dizer com isso? Se é toda administração pública, sem exceção, aí a prova vai lá e faz um recorte qualquer. É clássico, todas as bancas fazem isso. A VUNESP também faz isso. Os atos de improbidade administrativa só atentam contra o patrimônio da administração direta, autárquica, fundacional. Errado. Porque quem ficou de fora? Empresa pública e sociedade econômica mista. Errado. Atenta também contra o patrimônio de empresa pública e sociedade econômica mista. Ou então vai falar assim: os atos de improbidade administrativa atentam contra o patrimônio da administração direta e indireta e, no que tange às estatais, apenas aquelas que prestam serviços públicos, não alcançando as que exercem atividade econômica. Cara, fez qualquer recorte, tá errado. É toda a administração direta e indireta da União, Estado, DF e município, sem exceção. Vamos ler? O parágrafo 5º fala assim: os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, Estado, município e Distrito Federal. Ou seja, é todo mundo sem exceção. É todo mundo sem exceção. Beleza? Então, qualquer recorte que fizer vai estar errado. Aí, eu quero agora que você faça o seguinte. Perceba que no parágrafo 6º está escrito assim, ó, entidade privada. Viu ali? Já sublinha. E no parágrafo 7º também está escrito entidade privada, na segunda linha. Não é? Não é isso? Está escrito? Já sublinha. Então, só para você saber que no parágrafo 5º está falando como sujeito passivo a administração pública, e nos parágrafos 6º e 7º está falando de uma entidade privada qualquer. Mas será que é qualquer mesmo? Que tipo de entidade privada pode ser sujeito passivo de um ato de improbidade administrativa? Lê comigo o parágrafo 6º, ele fala assim: estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício, incentivo fiscal ou de crédito de entes públicos ou governamentais previstos no parágrafo 5º. Então, ó, é P, entidade privada que receba o quê? Subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou de crédito. Receba subvenção, benefício, incentivo fiscal ou de crédito de entes públicos governamentais. E ponto. Então, se é uma entidade privada, normalmente aqui são as entidades do terceiro setor, né? Muito comum aqui, não apenas, tá? Mas muito comum. Recebe subvenção, benefício, incentivo fiscal de crédito. Se a questão desenhar um cenário, der um nome qualquer para a entidade, falar que ela recebeu uma subvenção fiscal, um benefício de crédito, um incentivo fiscal, você vai falar que pode configurar a improbidade administrativa. Tá, mas aí tem a regra do parágrafo 7º, que tem que ser uma regra diferente, porque por isso tem 2 parágrafos, né? Vamos ler. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita anual. Então, agora o erário concorreu ou concorra no patrimônio daquela entidade. Em linguagem mais direta, botou grana ali, né? Botou grana no patrimônio da entidade, né? Só que nesse caso, limitado o ressarcimento dos prejuízos à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. A entidade tem um patrimônio de 1 milhão, mas o poder público entrou com 300 mil. Qual vai ser o limite do ressarcimento? 300 mil. Mas sobrou o prejuízo causado àquela entidade foi de 500 mil reais, não importa. O ressarcimento ao erário é o máximo que o erário contribuiu nesse caso, que no meu exemplo é de 300 mil reais. Então, essa é a diferença do parágrafo 7º para o parágrafo 6º. No parágrafo 6º não tem essa limitação. Então, se falar entidade que recebe subvenção, benefício, incentivo fiscal de crédito, pode configurar a improbidade, tranquilamente, não tem limitação. Se falar o erário concorreu ou concorra para a formação do patrimônio, aí você vai falar limitada, o ressarcimento do prejuízo, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Beleza? E para fechar esse bloquinho aqui, já vamos bater o 30, só ler o artigo 7º lá rapidinho, que diz: se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará o Ministério Público competente para as providências necessárias. Então, a representação é MP, não é o Tribunal de Contas, e não tem nenhum tipo aqui de previsão de responsabilidade solidária ou subsidiária. Beleza? Fico por aqui, até o nosso próximo encontro. Beijo no coração, fique com Deus e até a próxima.